Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre a tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. Hoje nós vamos falar sobre quando pagar um DARF. Antes de iniciá-lo, gostaria de pedir para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Como já sabe, essas duas atitudes ajudam na entrega do conteúdo. Afinal, quando pagar DARF? Antes de quando, gostaria de detalhar aqui alguns conceitos, tá? DARF, ele é um documento fiscal federal com a função de arrecadar impostos à Receita Federal. Para os investidores, é um meio de pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, o lucro. Ele é emitido neste site da Receita Federal. Vou deixar na descrição desse vídeo. E pela praticidade, torna-se mais fácil emitir e pagar o DARF diretamente no Internet Banking. Investidores mais experientes já sabem disso, né? Porque você faz duas etapas ao mesmo tempo, né? Porque quando você gera o DARF no site da Receita Federal, ele vem sem o código de barras. E o código de barras é um facilitador quando você vai pagar no Internet Bank. Então, não tendo, você tem que digitar todos os campos novamente lá no banco. Então, por isso que muitos investidores já preferem ir diretamente para o seu banco. Mas é bom lembrar aqui que esse caso dá para ser feito quando não há multa e juros. Quando houver, se direcione para o site da Receita Federal, porque lá é que eles terão a capacidade e a informação correta de multas e juros a acrescentar neste documento. E quais são os códigos e alíquotas? O código de DARF da Bolsa Brasileira é 6015, né? E é através desse código que a Receita Federal ela identifica o tipo de imposto, né? E a origem do lucro. As alíquotas de IR incidentes sobre o lucro: 15% em swing trade, 20% para day trade, FII e FIAGRO. Então, quando pagar DARF? Listei aqui algumas etapas. A primeira, faça a apuração do resultado das operações realizadas no mês separadamente. Isso é fundamental, pois cada operação existe uma regra. Então, você deve separar o que é day trade, de swing trade, de FII e FIAGRO. Primeiro passo. A segunda etapa, você deve se lembrar que existe a isenção nas vendas de ações até R$ 20.000 ao mês, né? Nas operações de swing trade. E o total vendido naquele mês, ok? Então, isso é fundamental, pois em alguns casos você pode ter um lucro isento e não necessariamente ter que recolher o imposto de renda. Então, se você estiver enquadrado nessa regra, o lucro é isento. Então, não há imposto de renda a pagar, portanto, sem DARF. Terceira etapa. Só há DARF a pagar em caso de lucro tributável. Então, vamos listar aqui alguns exemplos. Venda de ações acima de R$ 20.000 no mês. Ganho de capital na venda de ETF, BDR, FII, FIAGRO. E lucro na operação de day trade. A quarta etapa. Lembre-se de compensar o prejuízo, se houver, de acordo com as regras aplicáveis. Então, verifique se há prejuízos acumulados e use a legislação a seu favor. Vamos relembrar aqui as regras, né? Prejuízo de day trade, você consegue compensar com lucro de day trade. Prejuízo de swing trade com lucro de swing trade. Prejuízo de FII, FIAGRO com lucro de FII, FIAGRO. A quinta etapa. Estar com a rentabilidade no positivo em alguns ativos
não significa pagamento de imposto de renda. Essa é uma dúvida muito comum dos iniciantes. Abre o home broker, vê o ativo com uma boa rentabilidade, acha que ao final do mês tem que recolher um imposto de renda sobre aquele ativo que, teoricamente, você está com um ganho, né? Mas para efeito de apuração do imposto de renda, só existe lucro ou prejuízo quando ocorre uma venda de um ativo, ok? Vamos a alguns exemplos práticos para testar os nossos conhecimentos. Exemplo 1. Venda de cotas de FII em swing trade. Neste caso, nós temos 200 cotas vendidas a um preço total de R$19 mil e o nosso custo de aquisição dessas mesmas 200 cotas foi de R$16 mil. O resultado desta operação apresentou o valor de R$3 mil. E aí, devemos pagar DARF? Sim, devemos pagar. Por quê? Porque foi uma venda de FII, né, em swing trade. Não há isenção de imposto de renda para esse caso. É um lucro tributável e não há prejuízos acumulados. Então, neste caso aqui, o nosso DARF vai ser R$3 mil, que foi o valor do lucro tributável, vezes 20%, que é a alíquota aplicável para FII e FIAGRO, apresentando um imposto de renda de R$600. Aqui é bom sempre a gente lembrar de descontar o IRRF, tá? Você vai verificar a sua nota de corretagem, identificá-lo, ver que realmente houve a retenção e você pode abater do valor calculado e você vai recolher o líquido. Vamos ao exemplo 2. Venda de FIAGRO e ação em swing trade. Prejuízo acumulado com ações de R$500. Então, a primeira linha é o FIAGRO, a venda de 100 cotas ao preço de R$11.500. Esse mesmo FIAGRO possuía o seu custo total de aquisição de R$10 mil. Então, nesta operação, tivemos um resultado de R$1.500 positivo. A linha 2 é uma ação, venda de 300 ações ao valor total de R$10.800, na qual essa mesma ação possuía o seu custo de aquisição total de R$9 mil. Então, nesta operação, apresentou um resultado positivo de R$1.800. E aí, devemos pagar DARF? Sim, mas vamos analisar caso a caso. Primeiro, separar as operações. Primeira linha é FIAGRO, a segunda linha, ações. Tá? Haverá isenção para a ação, pois o valor total vendido no mês foi inferior a R$20 mil. Neste exemplo aqui foi R$10.800. Então, para a ação, nós não vamos recolher o imposto de renda. Nós temos um lucro tributável para FIAGRO e temos um lucro isento para a ação. Vou manter o prejuízo acumulado de R$500 para compensação futura, quando houver um lucro tributável. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a legislação nos concede. Neste caso aqui, como foi um lucro isento, para que eu vou recolher o imposto de renda se eu tenho uma legislação que me ampara? E para que eu vou compensar um prejuízo passado com um lucro isento? Deixe para compensar o prejuízo acumulado quando houver um lucro tributável de ações. Então, neste caso aqui, estou repetindo o resultado da operação para facilitar a nossa didática aqui. Então, o valor que eu vou pagar de imposto de renda, o valor do DARF, vai ser os R$1.500, que foi o lucro obtido com o FIAGRO,
vezes 20%, apresentando aí um DARF de R$300. Lembre-se também de abater o IRRF, se for o seu caso. Vamos ao exemplo 3. Venda de FII em swing trade e ação em day trade. Prejuízos acumulados em ambos de R$200 e R$150, respectivamente. A primeira linha ali é o FII e a segunda a ação. Tá? Então, 50 cotas de FII foram vendidas a R$2.050. O seu custo de aquisição de R$1.500, portanto, nesta linha apresentou um resultado da operação de 550. Na ação, estamos vendendo 1.000 ações a um preço total de 10.450 e o custo de aquisição dessas mesmas ações foi de R$10.000. Lembrando que essa segunda linha é day trade. Então, o resultado desta operação foi de R$450. E aí, devemos pagar DARF? Sim, haverá DARF. Primeiro caso, vamos separar as operações. Venda de FII foi a primeira, venda de ação em day trade, outra operação. Então, não há isenção para ambos os casos, pois os dois foram vendas com lucro tributável, tá? E haverá compensação dos prejuízos. Não existe a isenção de imposto de renda para venda de ações em day trade, ok? Então, por isso que os dois casos foram com vendas e com lucro tributável. Então, vamos repetir aqui a telinha com o resultado da operação. Temos uma coluna com os prejuízos acumulados, podemos compensá-los. Então, me apresentou um resultado final na linha 1 de R$350 de lucro com a venda do FII. E na segunda linha, um lucro de R$300 com venda de ações em day trade. Então, neste caso aqui, todas as duas operações estão enquadradas na alíquota de 20%. Por isso que o meu cálculo aqui, eu somei 350 mais 300, dando os 650 de lucro. Então, 650 vezes 20% dá R$130. Então, lembre-se aqui de abater o IRRF para ambas as operações. Gostaria de apresentar a vocês nossos produtos e serviços. Hoje nós temos um e-book composto por 8 módulos, mais o módulo bônus, no qual o investidor consegue fazer a sua própria declaração do imposto de renda de forma autônoma. Temos também módulos separadamente, caso o investidor deseje comprar um assunto específico. Temos também a elaboração e a transmissão da declaração, que esse ano conta com um serviço especial, que é o serviço de acompanhamento mensal, mais a entrega da declaração IRPF 2024, no próximo ano. E quais são as vantagens para o investidor em fechar esse serviço conosco? Vou listar aqui alguns para você. 0 estresse com o controle da carteira, 0 trabalho na apuração mensal das operações, pagamento de DARF em dia, transmissão do IRPF 2024. Este serviço ele pode ser parcelado em até 12 vezes e existe um contato de suporte via WhatsApp. Para mais detalhes, acesse as nossas redes sociais, que é o nosso canal aqui do YouTube e nossa página no Instagram. Para finalizar esse vídeo, gostaria de saber o que achou deste conteúdo. Deixe a sua opinião ou dúvida nos comentários. Até a próxima!